Registro de desenho industrial. Sabe o que é? Aonde vive? Do que se alimenta? Qual a sua importância? Meu nome é João Cassiano Pinheiro Erzabal, da Advogando Marcas e Patentes e sócio do escritório JC Intellectual Property. Vou falar para vocês hoje os detalhes desse tipo de proteção. O registro de desenho industrial é feito junto ao INPI e serve para proteger as características ornamentais do objeto, ou seja, as características que embelezam um produto, que adornam ele, que deixam ele mais bonito. Existem algumas peculiaridades que diferem a proteção do desenho industrial de outras proteções industriais. Diferente de patente, o desenho industrial não pode reivindicar e proteger uma funcionalidade do objeto. Ou seja, questões técnicas ou funcionais que são imprescindíveis para a finalidade do objeto não podem ser protegíveis como desenho industrial. É como se eu quisesse proteger a possibilidade de uma furadeira furar mais rápido a parede, ou o martelo martelar pregos com mais facilidade. Essas funções devem ser analisadas em matérias de patente. Outra peculiaridade do desenho industrial: ele protege um objeto e não um produto em si. O objeto pode recair a um único produto específico ou a outros produtos em que possa ser aplicado este objeto. Por exemplo, o desenho industrial que protege o formato de uma luminária também pode proteger o formato de um vaso de plantas, não se limitando a proteção do desenho industrial a ramos de atividade, diferente do que acontece com a proteção no registro de marcas. Aliás, o desenho industrial também pode recair tão somente ao conjunto de linhas e cores, independente de qual seja o produto fabricado. Então, o que é o desenho industrial? Segundo o artigo 95 da Lei da Propriedade Industrial, o desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto, ou o conjunto de linhas e cores aplicados na indústria, que proporcionam visual novo e original na configuração externa de um produto. Nesse conceito da lei, encontramos alguns requisitos e características necessários para se ter um bom e forte registro de desenho industrial. Primeiro, o objeto tem que ter um aspecto ornamental, seja na forma plástica, que significa sua configuração em 3 dimensões, em 3D, ou seja na forma de linhas e cores, bidimensional. Em ambos os casos, deve se referir à aparência do objeto. Segundo, o objeto tem que ser novo em relação ao estado da técnica, ou seja, não pode haver nenhum outro objeto idêntico ao desenho industrial do seu cliente, sendo o requisito da novidade absoluto, a nível mundial. Ou seja, não pode ser igual a nenhum outro objeto de conhecimento público no mundo inteiro, conforme a lei brasileira. Terceiro, configuração externa. O objeto tem que ser possível de ser visto pelo público. Não cabe fazer o desenho industrial de uma peça interna de um produto, que não possa ser enxergado na apresentação desse produto. Quarto, o desenho industrial tem que ser original. Bom, como se separa um produto original de um produto novo? Explicado como segundo requisito. O desenho industrial precisa ser diferente daquilo que é de conhecimento público. E essa diferença tem que trazer uma configuração visual distintiva dos demais objetos, conforme artigo 97 da Lei da Propriedade Industrial. Quinto e último requisito: o desenho industrial precisa ter aplicação industrial, ou seja, ser capaz de ser reproduzido pela indústria em escala industrial. Ademais, quanto ao trâmite administrativo do registro de desenho industrial, ele é feito junto ao INPI e se trata de um processo administrativo simples. Isso porque a Lei da Propriedade Industrial simplificou sua análise a um exame preliminar, tão somente quanto suas principais características, sem examinar o mérito quanto à sua novidade e originalidade. Ou seja, basta redigir um desenho industrial da maneira certa que você possivelmente conseguirá o registro para o seu cliente, sendo publicado e simultaneamente concedido pelo INPI. Por último, sobre sua vigência, o registro de desenho industrial pode pendurar por 25 anos, devendo ser pagos os quinquênios a cada 5 anos para manter sua vigência. Ainda existem análises e discussões do desenho industrial com tratados internacionais e sua comparação com o registro de marca tridimensional, mas são temas para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Aqui é o João Cassiano Pinheiro Erzabal, advogado do escritório JC Intellectual Property e dono da Advogando Marcas e Patentes. Espero lhe encontrar logo mais.